aqui para mais uma videoaula. Agora nós vamos estudar estatística, tá? E nós vamos começar aí, né, bem de leve com média aritmética e média ponderada. Na verdade são muito parecidas, né? Por isso que a gente vai tratar o assunto junto. Depois dessa videoaula vai ter mais uma sequência aí, né, ainda tratando de estatística, sobre mediana, moda, né? E mais alguns elementos aí dentro da estatística. Bom, a média, né, acho que assim, muita gente já ouviu falar da média porque quando a gente vai calcular a média, né, do bimestre de vocês, aí todo mundo fica perguntando, mas como é que calculou a média, como que fez, né? Então é o seguinte, a gente tem um exemplo aqui para a gente entender melhor essa situação e compreender a diferença entre a média aritmética e a média ponderada, o que tem diferença nisso, né? Então nós temos um exemplo aí, no qual o professor considerou 5 avaliações para fazer a média de um aluno, né? Então, ali das 5 avaliações, ele fez 2 provas e mais 3 listas de exercícios para poder estar avaliando. Bom, aí, na média de um determinado aluno, né? Ele tirou 6 numa prova e 7 na outra. E em cada lista de exercício ele tirou 6,5. Então, vamos calcular a média desse aluno, né? A média aritmética, a média normal. Então, nós vamos fazer aqui. Bom, na primeira prova ele tirou 6, na segunda prova ele tirou 7 e nas 3 listas ele tirou 6,5 em cada uma, né? Então, a média consiste na gente somar todas as notas dele e dividir pela quantidade de avaliações que teve ali. Nesse caso, a gente teve 5 avaliações, né? As 2 provas e os 3 trabalhos. Então, a gente tem que somar tudo e dividir por 5, né? A soma disso aqui tudo vai dar 32,5. Dividido por 5 vai dar 6,5. Então, a média desse aluno ficou 6,5, né? Aí vamos supor que o professor decidiu fazer diferente. Nesse caso, dessa maneira que ele fez tudo com o mesmo peso, tá? Então todos ali têm o mesmo peso, tanto prova quanto as listas de exercício. Por isso que dividiu só pela quantidade de avaliações que teve. Agora, se ele atribuir peso para essas avaliações e lista, aí muda de figura. Por exemplo, vamos supor que a primeira prova tenha peso 2, a segunda prova tenha peso 3, e as listas têm o peso 1 cada uma, né? Então agora faz um pouco mais de sentido aí, supondo que a lista vai valer menos, né? Lógico, e as provas vão valer mais. Bom, aí o que a gente tem que fazer então para calcular a média ponderada? A média ponderada, a gente tem que pegar a nota do aluno, no caso ele tirou 6 na primeira prova, né? E eu vou multiplicar isso pelo peso da prova. Então eu tenho que multiplicar a nota pelo peso dela, tá bom? Mesma coisa com a segunda prova. A segunda prova ele tirou 7 e o peso da segunda prova foi 3. Então eu vou multiplicar 7 por 3, né? Lembrando que 7 é a nota multiplicado pelo peso. Então a gente tem que pegar a nota que ele tirou naquela avaliação e multiplicar pelo peso dela. Então, ó, na primeira prova ela tem peso 2, ok? E ele tirou 6, então eu vou multiplicar a nota pelo peso. Na segunda prova, o peso dela é 3, né? E ele tirou 7, então vou multiplicar a nota dessa prova pelo peso dela. E as listas são, cada lista tem peso 1, né? Então, ó, a primeira lista, 6,5 vezes 1, a segunda lista, 6,5 vezes 1, e a terceira lista, 6,5 vezes 1. Então, eu multipliquei a nota pelo peso dela. Bom, multiplicar a nota pelo peso dela, nós vamos multiplicar, somar, né? E dividir pelo quê? Pela quantidade de avaliações? Não, nós vamos dividir pelos pesos, tá? Então, eu vou dividir ali por 2 mais 3 mais... No caso, a gente teve 3 pesos, 1 ali, né? Então, 1 mais 1 mais 1, tá certo? Bom... Aí a gente vai multiplicar tudo ali, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 3, 21, 6,5 vezes 1, 6,5, 6,5 vezes 1, 6,5 e 6,5 vezes 1, 6,5. Dividido pelos pesos, né? 2 mais 3, 5, 5 mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, né? Bom, a somatória disso aqui tudo, para ser mais rápido, né? Vai ser 52,5, isso, 52,5 dividido pelos pesos aí, que deu 8. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 6,6, tá?
não mudou muito em relação à outra, né? Mas é por causa da situação que foi proposta pra gente, então a gente trabalhou de acordo com a situação, ok? Então a média, a gente soma tudo e divide pela quantidade de avaliações que teve, né? Mesma coisa, calcular a média, por exemplo, dos pesos das pessoas da sala da gente, né? Da sala de vocês. Então você vai pegar o peso de cada pessoa, dividir pela quantidade de pessoas, né? Mesma coisa se você for fazer a média das alturas das pessoas da sua sala. Você vai pegar a altura de cada pessoa, somar e dividir pela quantidade de pessoas que foi pesquisada ali, né? Isso é a média aritmética. A média ponderada é quando, né, tem um peso em cima de determinado valor. Então a gente tem que multiplicar o peso por aquele valor, somar tudo, né, e depois dividir pelos pesos, ok? Bom, gente, é isso. Até a próxima.